nem sempre Paulo foi conciliador. Teve algumas ocasiões onde Paulo teve alguns problemas. Sabe quem foi o maior reconciliador de todos os tempos? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Quero fazer menção da palavra do Senhor, a palavra inicial de hoje. Vamos ler só um versículo, depois eu quero dar um contexto melhor. Romanos, capítulo 12, verso 18. Vamos falar sobre reconciliação e também de conciliação. Conciliação e reconciliação. Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Algumas traduções vão facilitar nosso entendimento, mas não está difícil de entender e interpretar esse versículo. O versículo 18 diz que no que depender, obrigado meu irmão, no que depender de nós, que nós tenhamos, nós vivamos em paz com todas as pessoas. E é interessante que a gente vai ver aqui o contexto que fala do amor fraternal, da comunhão entre irmãos, mas especificamente nesse versículo, nós vemos que diz para que nós tenhamos paz com todos os homens, todas as pessoas, seja irmão ou não, crente ou não, seja da família da fé ou não. A palavra nos orienta a ter um esforço de viver em paz com as pessoas, de não viver em contenda, de não ter inimizades. Romanos 12 é um capítulo bastante interessante, que tem instruções muito interessantes do apóstolo Paulo. Se você, por exemplo, pegar a partir do verso 9, que fala da maneira de nós estarmos vivendo em igreja, em comunhão, fala ali para que o amor não seja fingido, para que nós aborreçamos o mal e que nós nos apeguemos ao bem, para que nos amemos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo sempre, os outros em honra, que não sejamos vagarosos no cuidado, sermos fervorosos no espírito, servindo assim ao Senhor. Devemos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação, perseverantes em oração, comunicar com os santos nas necessidades, ter hospitalidade, abençoar aqueles que te perseguirem, abençoar e não amaldiçoar, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, ser unânimes, ter concordância entre os irmãos, não ambicionar coisas altas, mas ser acomodado às coisas humildes, não ser sábios em nós mesmos, a ninguém tornar mal por mal, mas procurar as coisas honestas diante de todos os homens. Fala para que nós não nos vinguemos, que não demos lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor. Se você vê um inimigo que tiver fome, dá a ele de comer, se tiver sede, dá de beber. Eu estava lendo esse texto e pensei sobre Paulo orientando a igreja de Roma sobre isso. E eu me lembrei que nem sempre Paulo foi conciliador, Teve algumas ocasiões onde Paulo teve alguns problemas. Em Atos 13, na primeira viagem missionária, no versículo 13, diz ali que quando ele navegava para Pafos, Paulo estava ali com seus companheiros, e quando eles iam para Panfilha, João, que é o João Marcos, evangelista, que é autor do Evangelho de Marcos, deixou eles e voltou para Jerusalém, abandonou a viagem. Em Atos 15, no versículo 37 ao 39, Barnabé, eles já estão na segunda viagem missionária aqui, Barnabé chega para Paulo e fala: vamos levar João Marcos com a gente? E Paulo fala:
Na verdade, a Bíblia não mostra o que Paulo fala, mas diz que ele não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles na Panfilha e que não tinha acompanhado no trabalho. E a desavença entre Barnabé e Paulo foi tão grande que eles se separaram. Paulo foi para um lado e Barnabé foi para Chipre, foi para outro lugar. Mas em 2 Timóteo, que é a última carta que Paulo escreve, ele fez essa segunda viagem missionária, ele fez a terceira viagem missionária, depois ele viajou preso a Roma, ficou preso em Roma 2 vezes. Na segunda prisão, que levaria ele inclusive à morte, Paulo escreve para Timóteo dizendo assim: somente Lucas está comigo. Isso está no capítulo 4, no verso 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele é útil para o meu ministério, para o ministério. Era o mesmo Marcos que causou confusão lá atrás. E aí eu fui colocar as coisas em ordem cronológica. Romanos foi escrito no ano 57, mais ou menos. E a carta de Timóteo foi lá no fim, já, do ministério de Paulo, da vida de Paulo, lá entre 64 e 67. O Paulo, que escreve para a igreja de Roma, está depois do Paulo que brigou com Barnabé. Está na terceira viagem missionária. E aí eu achei interessante, porque ele tem um problema, mas quando ele escreve para os romanos, ele fala: olha, busquem viver em paz com todos. E a gente vê que ele se reconciliou, tanto com Barnabé quanto com Marcos, e viu, inclusive, o valor de Marcos, que ele não reconheceu quando não queria levar Marcos, porque ele tinha abandonado antes. E é interessante que Barnabé, ele foi, não um reconciliador, mas ele foi um conciliador, quando Paulo, que era perseguidor da igreja, se converte e a igreja tem medo de aceitar Paulo. Isso está em Atos 9, 26 e 27. Barnabé põe o seu nome em prova e leva Paulo até os apóstolos de Jerusalém e apresenta Paulo. Fala: olha, ele realmente se converteu, eu ponho minha mão no fogo por ele. E é com esse Barnabé que Paulo briga. O Barnabé, que era o conciliador. Paulo aprendeu na trajetória dele. E nós devemos aprender também a vivermos em paz com todo mundo na nossa vida. A refazermos amizades, a agirmos diferentes com pessoas, de maneira que aquelas pessoas, que aquela relação não venha a ser conflituosa, ser problemática. Suportar os fracos, nos sujeitarmos. Mas nós também devemos agir na relação das pessoas, para que essas pessoas também vivam bem. Se você pode ser um conciliador ou um reconciliador, como foi Barnabé, seja. Ajude as pessoas a ficarem em paz. Se você é irmão, você tem 2 irmãos, e você se dá bem com os 2, mas os 2 não se dão bem em si, se esforce para que eles vivam minimamente em paz. Se você tem um problema com alguém hoje, você não precisa voltar a ser o melhor amigo da pessoa. E não precisa ser essa pessoa crente, uma pessoa da sua família. Você pode manter o que eu chamo de distância de segurança, para você não ter problemas, se você sabe que aquela pessoa é problemática. Mas dê um bom testemunho, haja bem, tenta agir de uma maneira que a relação viva bem, com os limites apropriados para cada relação. Sabe quem foi o maior reconciliador da história de todos os tempos? E a qual nós devemos ser imitadores, porque Paulo nos orienta que devemos ser imitadores de Deus em Efésios 5. E ele fala que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Jesus, em 1 Coríntios 1:11. E sendo imitador de Jesus, o próprio Jesus falou assim, que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Sabe por quê? Jesus é o maior reconciliador de toda a história? Porque através do sacrifício dele, nós tivemos a nossa relação, a nossa comunhão com Deus retomada. Jesus reconciliou o nosso relacionamento com Deus.
Sejamos imitadores de Cristo, vamos agir como eles e nos sacrificarmos para que outros possam também se reconciliar com Deus e se reconciliar também nas suas relações humanas. As epístolas de Paulo, Pedro e João está cheio de referências sobre esse ato inigualável de Jesus Cristo. Sejamos pacificadores para sermos filhos de Deus. Vamos agir na relação das pessoas para que elas vivam bem. Eu peguei só uma passagem para ilustrar, Romanos 5, 10 e 11, que eu achei muito, muito linda, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então se esforce para viver em paz com todas as pessoas, e para ser o pacificador que esse mundo tanto precisa, acabando com polarização, fortalecendo elos familiares, elos fraternais, elos de amizade, seja na sua relação, ou seja interferindo na relação entre outras pessoas, amém? Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e obrigado pelo Teu ensinamento. Nós queremos ser aqueles que são pacificadores, como o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte. Senhor Deus, agindo nesse mundo para que as pessoas vivam bem, nos esforçando para viver em paz com todos, como Paulo nos ensinou na Epístola aos Romanos. Seguindo o exemplo de Cristo, sendo imitador de Cristo, que é o maior reconciliador de todos os tempos, reatando a nossa comunhão com Deus, Pai, e por isso somos gratos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.